Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesta terça-feira e o foco segue, claro, sendo no Fortaleza, jogo no final de semana, mas também, né, o jogo contra a equipe do Bolívar, jogo pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, o adversário que perdeu um jogador importante e, por outro lado, o Inter está agregando um novo reforço, Hugo Malho, que foi apresentado oficialmente o novo camisa 2 do Internacional, que deu uma boa coletiva de imprensa com alguns destaques bem importantes. E eu quero falar sobre isso aqui com vocês depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo quero falar com você sobre o que foi a terça-feira do Internacional, com treino no CT do Parque Gigante, com algumas questões importantes e também, claro, com a apresentação do novo reforço, né? Hugo Malho, lateral direito espanhol, 32 anos de idade, que deu uma ótima entrevista de imprensa no Beira-Rio hoje, agora no comecinho da tarde. Vamos começar falando, gente, sobre algumas questões que têm envolvido o dia do Internacional. Afinal, Colorado se representou ontem no CT do Parque Gigante com uma espécie de pacto pela vitória. E isso tem circulado já, né, em alguns veículos de comunicação, porque ontem o Kudê não fez questão de esconder um bate-papo muito longo, cerca de 30, 35 minutos, no centro do gramado da comissão técnica com um grupo de jogadores. E também é possível ter a informação de que ainda no vestiário, lá no Newton Santos, a direção do Inter conversou com dois jogadores, com o Alan Patrick e com o Gabriel Mercado. Não foi uma espécie de chute na porta do vestiário, foi muito mais uma conversa da diretoria do Inter com as principais lideranças, falando, né, que o Inter precisa voltar a vencer dentro do Campeonato Brasileiro, ouviu também, né, a justificativa dos jogadores em relação a alguns jogos que o Inter perdeu, e é muito mais algo específico de cada jogo do que propriamente algo de uma fase do Internacional, porque, claro, o Inter está nas quartas de final da Libertadores da América, eliminou um gigante como o River Plate, então não dá para dizer que o Inter está em crise, né? O Inter vive um momento conturbado no Campeonato Brasileiro, mas por outro lado está a 5 jogos de ser campeão da Libertadores. Tanto é que esse debate aí tá rolando, né, nas redes sociais, se o foco tem que ser no brasileiro, se o Inter tem chance de cair, eu acho que não é bem por aí, né? O Inter tem as suas possibilidades e passa, né, por uma vitória também contra o Fortaleza para dar um pouco mais de tranquilidade no ambiente, visando o jogo de terça-feira lá na altitude de La Paz, onde o Internacional também, né, tá montando uma operação de guerra para o jogo. Tanto é que vai a Santa Cruz de la Sierra, né, cidade que tem cerca de 500, 800 metros aí a nível do mar, e depois no dia do jogo mesmo, né, ali por volta do almoço, vai a La Paz para já tentar se ambientar um pouco mais a altitude, aí sim mais pesada, né, de 3.800 metros a nível do mar. Então, são situações que o Inter está planejando para ter o melhor desempenho possível nesta Libertadores da América. Falando um pouquinho sobre o treino de hoje, né, foi possível ver alguns dos jogadores titulares, entre eles, né, o Hugo Malho, novo reforço que foi apresentado, eu vou falar sobre ele na sequência aqui, mas já à disposição da comissão técnica. O Inter agora corre contra o tempo para que ele esteja apto juridicamente falando, no bid da CBF, com visto de trabalho, inscrito na Libertadores, mas existe um mundo onde ele estreia no jogo da próxima rodada do Brasileiro contra o Fortaleza no sábado, 4 horas da tarde no Beira-Rio. Aliás, já dando um spoiler da coletiva, ele falou, né? Não, precisamos vencer o Fortaleza. Então ele já tá imbuído do que vem sendo dito aí no vestiário do Internacional nesta semana. Ele que chegou, né, no fim de semana, fez o seu primeiro dia ontem, quando os jogadores estiveram no gramado, e ele fez uma parte mais física. Hoje sim, de fato, fez o primeiro treino com a camisa do Internacional. Tá bom? Então ele é um capítulo à parte. O Inter que viu o Rômulo também fazer um processo de recuperação, né? Faz um trabalho final, né, com a parte física, tem a sua volta programada para o segundo jogo contra o Bolívar, então ainda fica fora contra o Fortaleza, fora contra o Bolívar, quem sabe contra o Flamengo, onde o Inter deve ter um time reserva também lá no Maracanã, na véspera do confronto aqui em Porto Alegre. Gabriel Mercado, que está suspenso, também fez um trabalho à parte, vai aproveitar que não jogará contra o Fortaleza para colocar em dia algumas questões físicas, né, desse jogador que ainda é um problema
Ele que perdeu a pré-temporada, por exemplo, durante o começo do ano, então faz trabalhos específicos nesse sentido. No mais, um trabalho de pressão, né? Marcação-pressão, saída de bola, até o próprio Rocher participou dessa atividade, então mostra, né, como a ideia do Kudê está impregnada, né, no dia a dia do treinamento. Então até o goleiro está participando de um trabalho de pressão alta, de roubada de bola. Então a gente não pôde ver ainda a ideia do time que ele vai colocar contra o Fortaleza, mas ao que tudo indica será um time com muitas preservações, algo muito semelhante ao que ele fez contra o Corinthians no empate em 2-2, no jogo que antecedia a viagem dos jogadores até Buenos Aires para o jogo contra o River nas oitavas de final. Beleza? Quero dizer, gente, que esse vídeo tem a força da Pronto Smart e com o cupom COLAR tu tem uma série de vantagens por lá. Por exemplo, 15% off no serviço de assistência técnica, incluindo troca de tela, tá bom? Então tá com a bateria viciada, né, quebrou a parte traseira do celular, com a Pronto Smart tu consegue trocar com desconto. E mais do que isso, tá procurando um iPhone seminovo? Com o código COLAR você ganha uma capinha e uma película na compra do seminovo. Então, estou deixando o link da Pronto Smart aqui na descrição do vídeo para que você possa, né, entrar em contato com eles, fazer o orçamento e sair de telefone novo ou de telefone consertado, tá bom? Link na descrição, clica e chama eles para fazer, né, essa troca. Eu super recomendo, né, o trabalho deles, que é fantástico lá na Pronto Smart. Beleza? Vamos fechar o nosso vídeo falando então sobre, de fato, o Hugo Malho, né? Isso também é um ponto, né? Ele mandou um áudio para a assessoria de imprensa para mostrar como se pronuncia, né? Qual é a pronúncia correta do seu sobrenome. Então é Hugo Malho, tá? Com H, né? Os dois L's com som de LH é a pronúncia certa, né, do novo reforço do Internacional. Que chegou, né, falando que vem para brigar por titularidade, que já conhecia o mercado brasileiro, revelou que já conversava com o Inter por ser um jogador livre do mercado e que a chegada do Kudê foi só um facilitador, afinal já conhecia o trabalho do treinador, já conhecia o modelo de jogo e aí foi algo que deu um aval talvez para sua chegada, mas que ele poderia chegar inclusive sem a presença do treinador argentino aqui em Porto Alegre. Disse que o Brasileirão é muito visto, né, pelos espanhóis e que sabe que é um jogo mais físico, tem jogadores mais habilidosos, tem a questão do calendário um pouco mais apertado, que pediu referência para alguns amigos que ele disse ter, né, dentro do futebol e a partir daí, né, diz que tomou a decisão por vir jogar aqui em Porto Alegre. E eu quero trazer também um trecho onde ele foi perguntado pelo próprio Alexandre Ernest no Voz do Gigante sobre a diferença, né? Afinal, ele ficou 15 anos no Celta e tá chegando ao Inter. Com ambição ele chega aqui, né, sabendo que o Inter é um clube muito maior que o Celta de Vigo. Tá falando do novo reforço colorado. Muy bien, muy fuertes, todos pueden ganar a todos y yo creo que esa es una de las diferencias que hay. Después, pues ya te digo, estoy aquí para ganar. No vine aquí de vacaciones, vengo aquí para ganar, para ayudar, para sumar, uno más. Y si fuera para irme de vacaciones me hubiera ido a otro lado. Si estoy aquí es porque quiero competir, quiero, ya te digo, ganar. Não chego de férias. Se eu quisesse férias, teria ido para outro lugar. E nessa resposta, ele mostra que para mim vai brigar muito, né? E vai agregar muito aqui no Internacional. Beleza? Não esquece de passar na KTO.com, começam, né, as semifinais da Copa do Brasil amanhã, São Paulo e Corinthians, Grêmio e Flamengo, tem Grenal Sub-20 hoje também no Beira-Rio e você pode palpitar e se divertir, tem Série A do Brasileiro com Atlético Paranaense e Cuiabá, muitas opções, né, para você participar e se divertir na KTO.com, certo? Código COLAR te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Aquele abraço e a gente se vê. Tamo junto, gente. Valeu! Fui!